No auge da guerra afegã soviética, cerca de 6 milhões de mulheres e crianças fugiram para o exterior, enquanto os homens ficaram para lutar. As crianças refugiadas seriam posteriormente doutrinadas por clérigos paquistaneses e transformadas em talibãs. Uma década depois, a juventude talibã voltaria para casa para cumprir o objetivo fervoroso de um Estado Islâmico. Portanto, hoje falaremos sobre a origem do Talibã. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Os soviéticos tinham uma superioridade militar esmagadora no campo de batalha. Seus tanques, aviões e artilharia acabaram rapidamente com as forças antigovernamentais dos Mujahedin. No entanto, apesar de vencer as batalhas, os soviéticos estavam perdendo a guerra. Os Mujahedin não tinham um comando central, nenhuma organização unificada da qual falar. Sua natureza descentralizada significava que não havia como negociar com uma solução diplomática. Eles nunca participaram de batalhas campais, lutando apenas em áreas onde eles tinham uma vantagem tática. Os guerrilheiros podem, portanto, atacar à vontade e retirar-se para as montanhas. Tanques e veículos blindados soviéticos não podiam persegui-los nessas elevações, porque as passagens eram inexploradas. Mesmo as aeronaves soviéticas eram ineficazes, porque os Mujahedin usavam os padrões de voo dos pássaros como sistema de alerta. Cada vez que um grande grupo de pássaros levantavam voo, os guerrilheiros sabiam que algo estava por vir e se refugiavam com antecedência. Portanto, os soviéticos estavam lutando contra fantasmas, e na maioria das escaramuças eram taticamente derrotados. Na primeira fase do conflito, o exército soviético disparava principalmente contra pedras e terra. Nesse tipo de combate, quase todo o armamento soviético era inútil. Todos menos um, o helicóptero Mi-24 Indy. Sua armadura espessa poderia resistir a uma saraivada de balas de baixo calibre, enquanto pairava no ar e derrubava combatentes inimigos com seu grande canhão giratório. No entanto, assim que os americanos forneceram os mísseis Terra-Ar Sting para os Mujahedin, o jogo acabou. A economia sempre decide a guerra. Um Stinger custava menos de $40 mil, enquanto o Mi-24 custava 10 milhões. E logo, os afegãos estavam abatendo 1 ou 2 helicópteros por dia com essas novas armas. Em 1985, o comando soviético percebeu que o esforço de guerra era insustentável. No entanto, apesar de quão difícil era lutar com os Mujahedin com suas novas armas, era ainda mais difícil identificá-los, já que se confundiam com o resto dos afegãos. A maioria das tropas Mujahedin eram apenas agricultores e camponeses. Quando não estavam lutando contra os soviéticos, eles estavam arando seus campos, arranjando casamentos e cuidando de suas vidas diárias. Percebendo esse dilema estratégico, estrategistas militares soviéticos propuseram uma nova doutrina radical. Dado que guerrilheiros e civis afegãos eram completamente indistinguíveis, ambos tiveram que ser tratados como combatentes inimigos. Um plano de êxodo em massa foi elaborado por ninguém menos que o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Mikhail Gorbachev. Nos anos que seguiram, inúmeras aldeias foram bombardeadas, praças industriais foram fechadas, minas foram espalhadas por fazendas, o gado foi abatido, e assim por diante. Muitas dessas minas ainda estão lá, o que torna a terra arável um recurso precioso. Apenas no primeiro ano dessa nova doutrina mortal, mais de 1 milhão de afegãos morreram. Talvez a tática mais cruel tenha sido as bombas de brinquedo soviética. Foi projetada especificamente para atrair as crianças, mas só era poderosa o suficiente para mutilá-las. A lógica implacável disso seria que as famílias mutiladas não seriam capazes de resistir, até porque o objetivo final era forçar a população rural a se mudar para áreas urbanas, que os soviéticos podiam controlar. A população de Cabul quase triplicou,
mas a maioria dos afegãos, mais de 6 milhões, fugiram de sua terra natal para o vizinho do Paquistão e o Irã. As crianças eram uma massa desproporcional entre os refugiados. Os refugiados, no entanto, não eram famílias inteiras. Mulheres, crianças e idosos abandonaram suas casas enquanto os homens ficavam para defendê-las. Todos que estavam na idade de lutar receberam um rifle e dirigiram-se na direção do inimigo estrangeiro. Naquela época, os afegãos já estavam familiarizados com o combate, mas esse nível de guerra genocida nunca havia sido experimentado antes. Para os afegãos, isso não era mais uma guerra contra uma invasão estrangeira, mas uma luta pela sobrevivência. Enquanto as famílias se separavam, o Afeganistão se tornou uma terra sem mulheres e sem filhos. Essa foi uma situação bem significativa. Por mais que a cultura afegã seja patriarcal, os laços familiares moderaram o comportamento machista dos homens. Os homens eram durões, mas também demonstravam instintos familiares, afeto, generosidade e proteção. Desconectados de suas famílias por anos, lutadores afegãos terminaram emocionalmente perturbados. A maioria dos lutadores mujahideen só tinha companhia de outros homens adultos em algumas das condições mais difíceis já imaginadas. A guerra muda os homens, e no Afeganistão mudou milhões. No Paquistão, na cidade de Peshawar, os pashtuns étnicos organizaram eventos para arrecadar fundos, recolhendo armas e recrutando voluntários para lutar ao lado de seus parentes no Afeganistão. Logo, mais de 80 facções surgiram, todos alegando estar lutando por uma causa sagrada. Quando o governo do Paquistão descobriu o movimento de base Inter-Services Intelligence, ou ISI, para abreviar, percebeu a situação. Antes disso, o ISI era ator relativamente pequeno na política do Paquistão, mas com recurso maciço vindo dos Estados Unidos e da Arábia Saudita para financiar o esforço de guerra do Afeganistão, o ISI rapidamente subiu para os escalões superiores da política paquistanesa. O ISI distribuiu dinheiro, armas e combatentes voluntários para seus grupos favoritos no Paquistão, que então os enviaram para o outro lado da fronteira, para o Afeganistão. Cada um dos grupos baseados no Paquistão reivindicou o manto de liderança, e cada um tentou mostrar sua devoção à causa afegã, abraçando narrativas islâmicas cada vez mais radicais. À medida que a guerra no Afeganistão avançava, grupos paquistaneses adotavam atitudes cada vez mais ciumentas, uma mais extrema que a outra, até que o extremismo se tornou o novo padrão para os mujahideen afegãos. Em 1988, a máquina de guerra soviética não aguentou mais e se retirou. Eles deixaram seus aliados comunistas afegãos para os lobos. O governo de Cabul tentou desesperadamente chegar a um acordo de paz, mas sem sucesso. Muito sangue foi derramado, e sem o apoio soviético, o governo de Cabul não teve influência nas negociações. Ainda havia equipamento militar soviético suficiente para lutar. Mas em 1992, as coisas finalmente desmoronaram. Forças mujahideen cercaram Cabul e derrubaram líderes comunistas. No entanto, uma vez em Cabul, os grupos mujahideen se enfrentaram. Eles começaram a ocupar diferentes partes da cidade e milhares de mísseis foram disparados uns contra os outros. Uma nova carnificina destruiu Cabul. Metade da capital foi reduzida a escombros. Um destino semelhante ao sofrido por outras cidades, onde as forças mujahideen, em competição feroz, voltaram seus rifles uns contra os outros e lutaram para garantir as suas posses. Essencialmente, o que os soviéticos fizeram ao campo, os afegãos fizeram às suas cidades. Logo, o caos tomou conta do Afeganistão, quando domínios mini-territoriais surgiram em todo o país, todos erguendo postos de controle no que restava das estradas. Você se lembra das crianças que mencionei antes, que fugiram de suas casas devido à estratégia de despovoamento soviético?
os anos não foram nem um pouco gentis com elas. Crescer em campos de refugiados não é uma infância verdadeira. A maioria dessas crianças não tinham pais e tudo o que conheciam era a pobreza. Acredita-se que cerca de 3/4 dos campos de refugiados do Paquistão tinha menos de 15 anos de idade. Uma geração inteira de crianças afegãs cresceu nesses campos. Só havia uma maneira de escapar: as madraças paquistanesas. Estas eram escolas religiosas que ofereciam educação gratuita. Deu às crianças uma sensação de normalidade, rotina e um vislumbre do futuro. As escolas eram administradas por clérigos, que respondiam aos partidos islâmicos no Paquistão e eram intimamente relacionadas com o ISI, enquanto seu financiamento vinha principalmente de famílias sauditas ricas. Mais de 2.000 madraças desse tipo operaram no Paquistão ao longo da fronteira com o Afeganistão, e cerca de 220.000 crianças foram matriculadas nessas escolas. Você já pode ver onde isso vai dar, não é? Crianças refugiadas eram virtualmente isoladas das notícias mundiais e eram doutrinadas na fé Wahhab. Os alunos foram levados a acreditar que estavam destinados a resgatar o mundo do império do mal, e o mal era constituído de tudo que era diferente. Muitas dessas madraças também lhes ensinaram habilidades de combate, além da religião, para que seus alunos pudessem cumprir suas narrativas apocalípticas. Esses alunos se tornaram o Talibã. A palavra Talibã é o plural de estudante em árabe. Em Kandahar, um clérigo talibã chamado Mullah Omar liderou um grupo de jovens para assumir o controle de alguns distritos de outros grupos mujahideen. Para os habitantes locais, essa foi uma mudança bem-vinda. Muitos dos grupos menores de mujahideen recorreram à extorsão, assédio e perseguição. Com o jovem talibã, no entanto, estupradores foram enforcados, ladrões perderam as mãos e o resto dos criminosos foram tratados de acordo. Para muitos afegãos, o Talibã pareceu portadores de estabilidade, em comparação com o antigo Mujahideen. Os acontecimentos em Kandahar chamaram a atenção do aparato de segurança do Paquistão, e logo o ISI forneceu armas, financiamento e treinamento adicional para as forças emergentes do Talibã. Em 1994, o Talibã removeu os postos de controle Mujahideen na fronteira Afeganistão-Paquistão, permitindo que os produtos chegassem aos mercados afegãos. Os preços também foram reduzidos, pois não havia pedágios. O Talibã então se apoderou completamente de Kandahar e tomaram artilharia, tanques, helicópteros, veículos blindados, equipamento de rádio, para não mencionar centenas de caminhões carregados com armas, munições e dinheiro. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, o Paquistão abriu as portas para os campos de refugiados afegãos, permitindo que estudantes do Talibã entrassem no Afeganistão. Inicialmente, os afegãos deram as boas-vindas ao Talibã, porque os civis viviam sob o olhar temeroso dos tiranos Mujahideen. Os afegãos estavam desesperados por um salvador, e o Talibã cumpriu muito bem esse papel. Após Kandahar, o Talibã expulsou os Mujahideen de cidades como Ghazni, Wardak, Logar e entre outras. Em 1995, eles tomaram a cidade de Herat e se dirigiram para a capital Cabul. No final de setembro de 1996, os residentes de Cabul encontraram suas ruas patrulhadas por jovens em turbantes pretos. O Talibã parecia tão estrangeiro quanto os russos. Eles falavam um dialeto diferente, foram criados em uma terra distante e descendiam de famílias de refugiados de meados da década de 1980. Assim que o Talibã se estabeleceu no poder, a realidade foi descoberta. As mulheres foram a partir daquele momento proibidas de participar da vida pública. Os ladrões perderam os membros. Músicas, filmes e até fotos foram proibidas. Os teatros tornaram-se mesquitas. As locadoras de vídeo foram queimadas e televisores quebrados. O jogo foi proibido.
os animais de estimação foram proibidos também. A celebração de feriados não islâmicos foram criminalizados e até mesmo alguns costumes tradicionais do Afeganistão, como empinar pipas, foram proibidos. Todos os homens e mulheres tiveram que vestir roupas de acordo com a Sharia. Barbas tornaram-se obrigatórias para homens, e qualquer um que fosse pego sem orar nos horários designados seria punido. Sim, o Afeganistão tornou-se um estado islamista totalitário. Grande parte do mundo fez vista grossa às atividades do Talibã, especialmente porque os eventos na Europa Oriental tiveram uma maior prioridade. Os legisladores americanos sabiam pouco sobre o Talibã, e muitos acreditavam que eles eventualmente se tornariam um estado muito parecido com a Arábia Saudita. No que diz a respeito à Casa Branca, tudo continuou como de costume. Este sentimento mudou rapidamente em 1998, quando um grupo da periferia árabe afegã de Mujahideen, chamado de Al-Qaeda, declarou guerra contra os Estados Unidos. Os legisladores nos Estados Unidos foram pegos de surpresa e pediram seus colegas paquistaneses que investigassem a situação. Àquela altura, porém, os paquistaneses haviam perdido sua influência sobre o Talibã. De fato, descobriu-se que a promoção do nacionalismo Pashtun pelo Talibã colocava em risco a integridade territorial do próprio Paquistão. Os arquitetos políticos do ISI não tinham capacidade de antecipar esta evolução social. Além disso, muitos dos agentes ISI de patente baixa haviam trabalhado durante anos com seus parceiros talibãs e criaram até simpatia por eles. Esses agentes da ISI eram tanto patriotas paquistaneses como membros do Talibã. A liderança do Paquistão percebeu que criaram um monstro. A infecção do Talibã já havia afetado os escalões inferiores do ISI, e o governo de Islamabad se absteve de tomar medidas contra o Talibã por medo de que agentes do ISI de escalão inferior desobedecessem às ordens, possivelmente até mesmo cometendo um golpe de Estado. Esta reviravolta de acontecimento deu ao Talibã liberdades, e o talibanismo e o chauvinismo Pashtun invadiram toda a fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. O Talibã agora poderia fazer o que quisesse. Líderes rivais Mujahideen foram assassinados. Estátuas do Buda do século VI foram destruídas, e Mullah Omar, do Talibã, advertiu ao primeiro-ministro do Paquistão que ele aplicasse a Sharia ou enfrentaria o caos. No que diz respeito ao Talibã, todas as apostas haviam sido perdidas, e isso ficou muito claro após o ataque de 11 de setembro, que trouxe o Afeganistão de volta aos holofotes. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.